Nós investimos na mais ampla gama de soluções de análises do mercado, para que você possa investir todo o seu potencial em gerar mais resultados. Eleven, a melhor casa de análises independente do mercado financeiro. Fala, galerinha, muito boa noite, boa tarde, boa noite, tarde aí. Nesse exato momento são 16 horas e 37 minutos, batendo 8 agora, desse domingão super especial do nosso 16º dia de outubro de 2022. Tá sol ainda, né? Tá claro, vocês estão vendo aí a árvore, um cenário muito diferente. Aliás, bota diferente nisso, né? Ó a pinta, aí ó o clima do cara aqui, ó. Cara, tô de terno hoje, sapato, terno, tá aqui o meu terno, tá aqui na cadeira, ó. E eu tô gravando um Domingo com o Rafi, e hoje o Domingo com o Rafi vai ser um pouquinho diferente, tá? Já desde a largada peço desculpas pelo fato de não ser o Domingo com a FIA habitual, mas hoje é um dia especial para mim, pessoalmente, né? Hoje eu vou lá no debate, conforme eu antecipei para vocês no Domingo com a FIA passado, eu vou lá no debate, na Band, lá no estúdio, vou ficar ali na salinha digital, e como eu já ia, aproveitaram e me convidaram para sentar lá numa mesa lá e vão me entrevistar. Embora a entrevista vai ser agora à tarde, né? Vai ser entre 18h30 até 19 horas, vai ser por volta das 19 horas, por aí. Então, eu vou participar do esquenta, do debate, tudo, vou participar ali, enfim, falar de mercado, falar de economia, enfim, como eu já faço tradicionalmente na Band, né? Na Band News TV, canal 579, eu convido todo mundo a assistir, embora o Domingo com a FI vai ao ar 9 horas da noite hoje, o debate já vai estar acontecendo, né? Ainda estará acontecendo, porque ele vai começar às 8 horas da noite. Então, turma, eu peço desculpas, mas hoje eu vou só nos pontos centrais aqui, eu vou desenvolver pouco, e se houver necessidade, na terça-feira eu posso fazer um outro Domingo com a FI, enfim, vai ter o Morning Call também, de segunda-feira, vai ter... Eu vou fazer uma entrada ao vivo também na Band News TV amanhã, segunda-feira, 10h30, e tudo isso, né, para repercutir o debate, tudo. É um dia especial para mim, porque, em final de contas, é um dia, né, que tem um debate, enfim, olha onde estamos, né? Olha onde chegamos, e para mim, é um motivo que eu tô aqui, é um dia que eu estou me preparando, eu confesso a vocês que a minha cabeça está toda lá no estúdio, está toda lá, né, sobre o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai falar. Mas mesmo assim eu penso em vocês aqui e quero citar os pontos principais do Domingo com a FI hoje, coisas que são importantes, né? A gente tem aí uma notícia vindo da Asian Market, né, falando que pedindo que a China, né, ela mais precisamente, né, a China pede para seu povo evacuar a Ucrânia, né? A embaixada diz coordenar uma saída por conta do aumento da ameaça nuclear. Olha que loucura, né? Só essa notícia em si, para mim, já deve fazer com que os futuros nos Estados Unidos, 7 horas da noite, abram um terreno negativo, tá? Se ela abrir um terreno positivo ou próximo do 0-0, muito provavelmente o mercado não está dando tanta bola para esse tipo de noticiário, mas eu daria. É uma notícia pesada que vai machucar aí o contexto do mercado como um todo, principalmente empresas aí ligadas a crescimento, e traz uma incerteza adicional que vai fazer com que taxas de juros de longo prazo subam, né? E aí o que a gente vai ter que olhar, né? O mercado de commodities, né? O petróleo deve abrir subindo forte, o minério de ferro provavelmente também deve abrir também no terreno positivo. Então vamos começar aqui com o petróleo, tá? Vamos começar aqui com o petróleo em si. Hoje nem tem pauta, tá? Eu tenho aqui rapidinho para fazer o Domingo com a FI. Então, olhando aqui o petróleo, né, o gráfico do Brent, por exemplo, né, ele confirmou esse suporte aqui nos 86,30, né? Segue com as bandas de Bollinger estreitas, e a gente vem para um cenário de possível fundo aqui, né? Antiga região de resistência que virou suporte. Temos aí definitivamente um ponto importante, né, para
o desenvolvimento aqui de uma formação de fundo, reversão desse processo de queda aqui para seguir em frente, procurando o 124, com esse noticiário internacional um pouco mais pesado, comprometido, e o aumento da escalada da guerra, pode fazer, sem sombra de dúvida, o petróleo abrir já de maneira forte. Tá? A mesma coisa acontece aqui com o petróleo do tipo WTI, tá? Que confirmou suporte, um padrão de fundo de alta confiabilidade. Evidentemente, precisa ainda de uma barra de alta para romper os 93,64, onde a gente vai ter aí um ponto importante aí para desenvolver o movimento. Tá? Saindo do petróleo indo para o minério de ferro, né? Outra informação importante que eu acho que é legal passar aqui, né? É que a gente teve aí o encontro, né, do Partido Comunista Chinês, né, Xi Jinping, né, aquele encontro onde tem lá aquele auditório gigante, tudo vermelho, lá tá lá o Xi Jinping, etc. E, enfim, eu li alguns relatórios, mas pesquei aqui uma coisa que eu acho que é importante, tá? O que acontece, né? O Xi Jinping noticiou, né, falou que viu como um sucesso a política de Covid-0 lá na China, né? Como um sucesso não só para a Covid em si, mas preparar a China para qualquer outro tipo de pandemia ou de epidemia, né? Ele deixou muito claro que o seu sistema, né, de saúde ele é de tal maneira que ele vê como um sistema crível para evitar qualquer tipo de proliferação de doenças transmissíveis, né? Principalmente essas de respiratórias, né? E, portanto, ele declara como um sucesso. Essa notícia, ela, embora seja local, né, ela mostra que não há sinais de flexibilização no curto prazo desta política de Covid-0. E que, portanto, entende-se que a China deve continuar puxando o freio de mão da sua economia em função dessa política de Covid-0. Né? E aí, essa notícia não é tão boa assim para os mercados emergentes, já que a China ela é um grande condutor, uma grande locomotiva para esse movimento. Tá? Então, aqui eu vou abrir o gráfico do minério de ferro, porque ele continua na zona de consolidação, tá? Super na lenga-lenga aqui, formação triangular. Ele veio de 3 dias seguidos de queda, na última sexta-feira recuperou um terreno, segue com formação irregular dos topos e fundos, portanto ainda um sinal de bastante definição, embora o número de contratos em aberto tenha melhorado de maneira considerável. Isso para mim é bem positivo, tá? Quem melhorou, mas ficou com uma carinha igual do petróleo, foi o famoso CRB e CRY, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? Tá aqui, esse aqui é o CRY, o gráfico de candles, né? O CRY e o CRB, a linha pontilhadinha aqui, tá? Perderam um momento na venda, volta a trabalhar acima dessa linha de tendência de alta aqui. Um ponto importante que a gente deve destacar tecnicamente é que, primeiro, que ameaçou aqui uma divergência de fundo, que não aconteceu, mas, tecnicamente, o grande destaque é o fato do índice de força relativa, né, aqui, que eu uso para 14 períodos, ele não ter ficado acima dos 50. Isso é ruim, tá? Isso é ruim. Ele deveria ter ficado acima dos 50 para continuar a propaganda, aí um sinal, um viés positivo. A gente tem um padrão de fundo bacana aqui, confirmado já, de alta confiabilidade, né? Uma estrela doji da manhã, né? Bem forte e, portanto, pode dar uma pedalada aqui, etc. A gente precisa de uma barra de baixa acima dos 285, né? O CLY para seguir em frente no quadro de recuperação. E, evidentemente, para anular esse padrão de fundo, tem que perder a mínima desse doji aqui, que é o 264. Tá? A gente tem aqui, portanto, um sinal de correção e, evidentemente, com toda essa escalada que eu falei, vindo do principal notícia que eu comentei há pouco, né, desse aumento considerável aí de tensão de uma possível guerra nuclear, né, com o Xi Jinping, com a China dizendo para todos os ucranianos evacuarem, né, você naturalmente faz com que gere escassez pelas commodities, corrida pelas commodities, e o preço deve subir, né? Então a gente tem aí um nível importante. Lembrando que o petróleo, pela OPEP, né, ela cortou
2 milhões de barris dia, né? Já isso está promovido para o mês que vem. Isso pode continuar mostrando um fôlego danado aí. E aquela desaceleração da China que eu comentei com vocês, ela também segue reverberando pelo gráfico do cobre, que segue consolidado, né? Também ameaçando aqui um quadro de recuperação, porém necessariamente precisa romper 361, essa média móvel 200 períodos, para que ele venha ganhar fôlego, pelo menos com essa visão aí de curto prazo, tá? Então a gente começa a semana levemente com viés positivo pelas commodities metálicas, commodities de energia, em função desse noticiário internacional pesado, carregado, noticiário de nuclear, que pode ser apenas aí um movimento especulativo, mas ele se confirmando é um noticiário que fica aí pesado para a gente se desenvolver, tá? Bom, indo para o mercado internacional, a gente tem aqui o mercado, o S&P 500. Deixa eu mostrar a outra tela aqui para ficar melhor para você. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar então essa tela aqui, né? A gente continua ainda pedalando demais nessa região de suporte aqui muito forte, né? Eu venho pedindo aí uma chance para vocês, né? Aquele modelo estopou, mas eu venho pedindo uma chance. Esse contra-ataque aqui foi gigantesco, gente. Gigantesco, tá? É um padrão de altíssima confiabilidade, mesmo com a queda da última sexta-feira. É um padrão que a gente tem que ficar esperto. Repara que mesmo com a forte queda de sexta-feira, o market breadth não perde as mínimas. Temos sinais de divergência, portanto, ainda dá para acreditar em alguma recuperação aqui, evidentemente. Qualquer número para baixo de 3.500 a 100.500 já era. Aí é tendência de baixa profunda, tá? Essas são as palavras, tá? Dow Jones Utilities, que costuma ser aí um cara para correr por proteção, tem melhora em performance relativa quando está no movimento de queda. Repara, a gente confirma o mês de suporte aqui, o market breadth até melhorou, mas ele ainda não espichou, né? Então a gente continua ainda na grande expectativa. E evidentemente esse cara sim, Nasdaq, né? Esse está ruim, por quê? Porque esse aqui é empresa de crescimento ligado altamente às taxas de juros. Os Treasuries de 10 anos continuam lá piscando os 4,01%, 4 e pouco. Ficou feio aí o negócio, né? Então a gente está aí preocupado. Esse cara daqui realmente já não está com os melhores sinais. Então, muito vai depender de como o mercado vai abrir às 19 horas hoje, os contratos futuros, mas em função desse conflito geopolítico, em função dessa força, né, desse novo direcionamento de taxa de juros, em função da inflação elevada nos Estados Unidos, né, Europa, entre outros movimentos, mais ainda a questão de possível guerra, né, repara que a rotação de companhias, né, de empresas growth, crescimento, em linha azul, em relação a empresas value, né, de valor, repara que ela continua ainda indo para rotação para value, né, para valor, né? Ou seja, quanto mais para baixo esse ratio, maior é o benefício para o mercado de economias mais cíclicas ligadas a commodities, tá? Essa é a rotação que a gente tem visto, é a tese do ano se concretizando, né? A tese do ano se concretizando, né? Que a gente vem falando, olha, está na hora de mudar de empresas de crescimento para empresas de valor. É isso que a gente tem visto, tá? E é o que está acontecendo. Esse movimento, esse ratio para baixo, né, coloca o índice Bovespa e o mercado emergente em alguma vantagem relativa, não absoluta, nas condições de mercado. Tá bom? E aí, turma, uma última informação aqui, que a corrida para proteção ainda não está nos níveis como eu acho que deveria, tá? O modelo de desalavancagem aconteceu, mas ele não foi confirmado pela corrida pela segurança. Corrida pela segurança significa correr para empresas que pagam yield, né? E não foi exatamente o que aconteceu. A forte alta aqui, que é na quinta-feira, né? Não só do petróleo, mas o S&P como um todo, mostrou aí claramente algum apetite, tá? Então a gente tem que aguardar ainda,
Temos que aguardar um pouco esse movimento. Tá bom? Doletinha. Hoje o Domingo com Rafi é Pocket, né? Quem deu esse nome foi minha esposa. Ela falou, Rafa, faz um... A minha esposa não me chama de Rafi, me chama de Rafa. Rafa, faz um Domingo com Rafi Pocket. Eu gostei desse nome, então eu vou fazer um Domingo com Rafi Pocket, né? E aí vocês me dizem, inclusive, se vocês gostaram desse estilo Domingo com Rafi Pocket, pode ser que vire tendência. Eu faço, eu tô aqui por vocês, né? E eu tô aqui sempre querendo agregar, né? Ajudar. E vai que, pô, todo mundo gostou dessa versão Pocket, eu posso fazer Pocket e é isso aí, tá? Vocês que mandam aqui, tá? Eu sou só um apresentador e analista de mercado. Doletinha continua extremamente consolidado. Uma consolidação bruta, forte, né? Onde a gente tem aqui uns zigue-zagues irregulares, né? Muita resistência. Agora eu vou mover essa resistência aqui para cima, tá? A gente tem muita resistência aqui entre o 5,40 e 5,43 e muito suporte do 5,17 e 5,10, né? Por diversas vezes, né? Lá vem o famoso desenho, né? Minha mão é a média móvel 200 períodos, a gente fica lá de baixo para cima, de cima para baixo, baixo para cima, de cima para baixo, numa complexidade danada aí de mercado, né? Muita indefinição e por conta desse cenário. E aí boa parte desse movimento é por conta das eleições, sem sombra de dúvida, né? Hoje teremos debate, amanhã o mercado vai repercutir isso certamente. Mas também pelas questões internacionais muito ligadas aí à questão do dólar, que segue forte, tá? Então temos aí um cenário de indefinição mesmo, tá? E o dólar, para variar, servindo como um belo de um termômetro para todas essas questões aí do mercado internacional, tá? Muita resistência aqui, muito suporte, deve assim seguir até o final desse mês, tá? Por conta das eleições, não tem jeito, tá? É isso que eu vejo aqui. Bom, e aí, turma, olhando agora o gráfico do índice Bovespa, né? Aqui já vai aparecer o gráfico do índice Bovespa, é isso aí. Tá aqui abrindo, aí sim, né? Olhando o gráfico do índice Bovespa, o que aconteceu na semana passada, né? Foi claramente cair todos os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Tivemos uma queda aí semanal. Todos os dias da semana, muitos desse movimento foi agravado por um cenário de inflação mais elevada nos Estados Unidos e na última sexta-feira o volume de serviços no Brasil também vindo muito forte, 8%. E esse registro marca também os efeitos da política de curto prazo, da diminuição dos impostos, ICMS, dos auxílios, principalmente o emergencial, né? Redução da inflação, e aí, consequentemente, o impulso grotesco para esse volume de serviços que fez com que, no curto prazo, as curvas de curto prazo, né, subissem mais, né, dando aquela famosa empinadinha de curva. Tá? Não entregou tudo do resultado do primeiro turno, mas veio testar aqui esse suporte dos BINs, né? Olha o maior registro dos BINs aqui, tá? Ele veio testar, olha lá, mesma linha, tá? Então é um bom ponto de suporte, 112, pode ser que venha testar a média móvel 200 períodos aqui, tá? Mas é um bom ponto de suporte, entregou parte, a gente continua, devemos estar cautelosos mesmo, market breadth diminuiu, forças de mercado ficaram um pouco menores, os setores como um todo corrigiram um pouco mais, natural a gente chegar a um cenário como esse, depois de uma semana de 6% de alta, 5,90% de alta do Ibovespa do primeiro turno, né? Houve o distress, mercado andou, na semana seguinte voltou para uma realidade ajustando posição e assim deverá permanecer o mês de outubro, um mês de consolidação de mercado, baseado nas expectativas de eleição, de uma eleição extremamente polarizada, né? Então segue aí o clima de definição. Saldo de volume acompanha movimento de correção, com índice de força relativa perdendo na região dos 50. O gráfico semanal impõe aqui um ponto de preocupação, né? Porque o gráfico semanal, cada barra dessa aqui é uma semana, né? Nós temos aqui uma trendline de baixa, né? E que ela foi confirmada como resistência aqui. Não é um padrão de engolfo, mas houve uma rejeição
no rompimento dos 115 mil pontos. Então, para que a gente entenda a possibilidade, né, de um rally, de correria, de recuperação, vamos precisar necessariamente, como gatilho técnico, romper os 115 mil pontos. Isso é um fato. Tá? Então o Ibovespa ele continua ainda sofrendo resistências pelos 115, 116 mil pontos e muito suporte até os 102 mil pontos, região de média móvel de 200 períodos. Por falar em região de média móvel de 200 períodos, dá só uma olhada mais uma vez aquilo que a gente já vem falando há bastante tempo, desde dezembro do ano passado, né? Que é o Ibovespa em dólar. Ele se afasta um pouquinho da média móvel 200 períodos, cai. Se afasta um pouquinho da média móvel 200 períodos, sobe. Se afasta um pouquinho da média móvel 200 períodos, cai. Se afasta um pouquinho da média móvel 200 períodos para baixo, sobe. E assim vai indo, né? Reversão à média, mercado consolidado, um ritmo de indefinição. Nossa moeda não consegue se valorizar por muito tempo, mesmo com a economia para esse ano crescendo 3% quase, mesmo com a inflação desacelerando, mesmo havendo superávit primário, mesmo com tudo isso. Por quê? Porque a gente tem uma bomba fiscal à frente. O mercado compra futuro, o mercado não compra passado. Temos uma bombinha fiscal pela frente. Como isso vai ficar? Isso mexe na nossa moeda, né? E evidentemente com todas as questões internacionais, conflitos e por aí vai, que pode ser aí algo relevante para a gente poder ficar aí ligado. Segue um clima de indefinição muito forte. Quando você traz a indexação do Ibovespa em dólar, definitivamente estamos aí com algumas limitações, né? O market breadth nessa semana ficou aí bem fraquinho, né? Para percentual de papéis ligado à média móvel 200 períodos e ligado à média móvel de 50 períodos caiu, né? Ligado ao que eu quero dizer é que trabalham acima da média móvel 200 períodos e trabalha acima de 50 períodos. Não chegou a perder a mínima da semana retrasada, pré-eleição, né? Pré-eleição, né, do primeiro turno, mas enfraqueceram. Sinais de enfraquecimento, sinais de perda de forças de mercado extremamente aderentes aos movimentos de mercado. Inclusive, não dá nem para falar tanto em perspectiva, porque quando a gente vê a relação do índice Bovespa com os small caps, né, essa relação ela continua aqui levemente enfraquecida. A gente precisa romper essa linha de tendência de baixa aqui, ó, para que a gente tenha aí um ritmo bacana de perspectiva melhor. Eu acho que essa linha, acredito que essa linha será rompida mais próxima ali da chegada do segundo turno, tá, das eleições, em função de todas essas questões que eu venho comentando aqui, tá? E, evidentemente, para a gente poder finalizar aqui o nosso papo, né, a rotação setorial, né? Repara que praticamente todos os setores, todos, caíram. Mas, no relativo, setor financeiro foi um dos melhores. Repara que a força relativa, aí lembrando, né, isso aqui não é um índice de força relativa, é o força relativa, né? Ele foi melhor, ou seja, o Ibovespa, o IFNC, setor financeiro, ele caiu menos do que o Ibovespa, tá? Por isso que a performance relativa foi boa. E o setor de materiais básicos, que para mim são os grandes destaques. Aliás, os dois grandes destaques setores para a próxima semana, sem sombra de dúvida, tecnicamente falando, e por conta até da combinação com o noticiário, macro internacional, tensão geopolítica e questão local, setor de materiais básicos, seguido nesta ordem do setor financeiro, para mim continuam sendo as grandes estrelas em termos de performance relativa. Tá? Isso por conta da questão das commodities spot, que devam continuar ganhando fôlego. Tá? Então, reparo, força relativa melhorou um pouquinho, tá? E a gente ainda tem a chance da formação de um fundo duplo aqui no índice de materiais básicos. Tá? E, evidentemente, o setor financeiro, que vem melhorando muito a performance, né, também tem essas condições, porque ele trabalha no ambiente de alta de taxa de juros. Tá? Isso é um fato. Né? E o que eu menos gosto é o setor de consumo varejo. Tá? Esse cara aqui também prejudica um pouco. Força relativa está renovando mínima, né? Olha aqui, ó. Está quase renovando mínima. E muito em função disso, da inflação internacional e do aumento aí dos DIs, né?
Isso é um aumento considerável aí dos DIs, algo importante. Setor imobiliário, continuamos aqui emperrados, né? Continuamos aqui, né? Emperrados não, melhorou e muito, né? A visão, as prévias operacionais, Exetec, Cirela, né? Cury, pô, vieram maravilhosas, né? Então vamos vir aí, vamos chegar aí para um terceiro tri com bons resultados sólidos. Mas, evidentemente, quando a gente vai política de longo prazo com taxa de juros que é altamente sensível para esse setor, a coisa não está muito boa, né? Então, o mercado vai equilibrar um pouco essa gangorra, sem sombra de dúvida, tá? Então, e os setores que costumam ser para buscar proteção, utilidade pública e energia elétrica, a gente vai ter que estudar ele um pouquinho mais. Ele melhorou um pouquinho a performance relativa, mas não foi de tudo um todo, né? Não foi com unidade, né? Então a gente tem aqui algumas preocupações, sem sombra de dúvida, ainda nesses setores. Eu continuo vendo o setor de materiais básicos e o setor financeiro, na minha opinião, como os grandes destaques no relativo, sempre no relativo, gente, nunca no absoluto, né? E evidentemente o olhar vai ficar por aí. A gente vai também ingressar o mês, agora, semana que vem, né? A partir de amanhã, a temporada de resultados referente ao terceiro tri. Dos bancos já tivemos bons resultados e outros não tão bons assim. E aí vão começar as companhias, a gente vai ter que ficar muito ligado nas companhias ligadas à tecnologia, do quanto elas se reinventaram e, mais do que isso, né, o quanto do tamanho dessas empresas de tecnologia acabam sendo uma empresa de utilidade pública. O quanto uma Apple ela é utilidade pública, o quanto ela é de utilidade pública em relação a ela ser uma empresa de tecnologia. É uma coisa que é importante a gente começar a entrar nesse princípio, porque quem tiver melhor a resposta desse processo sai melhor nesse ambiente de taxa de juros elevada lá nos Estados Unidos, onde empresas de crescimento, principalmente aquelas de tecnologia altamente dependente, fluxo de caixa e taxa de juros, não sofra tanto assim. Quem souber melhor essa resposta, né? Então esse terceiro tri vai ser extremamente desafiador. O próximo domingo com a FIA eu vou trazer um pouco mais desses detalhes, sem sombra de dúvidas, tá? No contexto geral, para a gente poder olhar isso aqui com um pouco de carinho. O Ibovespa continua sendo a melhor performance relativa dentro do contexto geral dos mercados emergentes. Evidentemente, nós não somos isolados no mundo, a gente pode ainda e deve seguir o mau humor do mercado internacional, né? Mas é claro que a gente vai ficar aí antenado em outras medidas, certamente, tá bom? Galerinha, domingo com a FIA especial, versão Pocket, fica por aqui. Se você curtiu, deixa o like aí, curte, compartilha. Faz o seu comentário aí, você gostou, você curtiu dele, tá legal essa versão Pocket, ou você prefere a versão completa, com pauta, com escrita e tudo mais, né? Hoje tá assim, porque eu fui convidado para ir lá no debate da Band, ao vivo. Eu vou participar de um pré-debate, vou ser entrevistado lá, para a gente falar um pouquinho na Band News TV. Evidentemente, já vai ter passado quando vocês me assistirem, né? Porque vai ser agora por volta das 18h30, 19 horas da noite, né? São, nesse momento, 17h05, né? 5h05 da tarde, onde eu estou aqui na Eleven gravando para vocês. E depois eu vou direto para a Band. Então, me acompanhem nas redes sociais, tá? Rafa Figueiredo, RAPHA Figueiredo. Não tem o I depois do G, né? Rafa Figueiredo. Rafa com PH Figueiredo. Instagram e Twitter, que eu vou mandar coisa de bastidor, vou fazer videozinho de lá, né? E se você me acompanhar, certamente você vai ver como é que foi essa minha experiência. Para mim está sendo um dia muito especial, desafiador, e estou muito feliz por esse convite, né? E espero poder, né, responder à altura, como sempre, né? Para minha carreira, eu diria que eu estou dando um passo importante aqui, né? A Band News confiar no meu trabalho, e por isso eu estou aqui dividindo parte do domingo aqui com vocês numa versão especial, tá bom? Muito obrigado, como sempre, pela companhia de vocês. Espero que a gente tenha um ótimo debate. E amanhã eu vou comentar tudo sobre o debate no Morning Call, na Band News TV, às 10h30 e por aí vai. Tá bom? Deixo a vocês aí o meu grande beijo, tudo de bom. Excelente semana. Deixe seu like aí, vamos que vamos. E até daqui a pouco, lá na Band News TV, ao vivo. Tchau.